Ah, nada como começar o ano com um time que não aparenta ter muita vontade. Eu sou Felipe Noronha, este é o Meu Vim de Santos, e o Santos estreou na temporada 2025, mas não no profissional, é claro. Na noite desta sexta-feira, o Santos Sub-20 estreou na Copa São Paulo, a famosa Copinha, e venceu. Pelo grupo 7, bateu o Tirol do Ceará por 1-0, um placar bem magrinho, ainda mais quando você olha para o outro jogo da rodada no grupo, a Ferroviária, o grupo é em Araraquara, ganhou do Jaciobá por 8-0. Claro, não sabemos qual o nível entre Tirol e Jaciobá, ainda não há essa comparação, mas o Santos termina a primeira rodada em segundo lugar pelo saldo de gols. Para você que assiste aos meus vídeos de base, eu sei que não é um tema que atrai todo mundo, mas na Copinha mais gente acaba assistindo as partidas, eu posso soar um pouco repetitivo durante esse vídeo, mas é importante que a gente cite, para quem nunca vê, mas vê a Copinha, algumas coisas. Uma delas é que a escalação do Santos hoje deu foco aos caras que estão estourando a idade, que estão em seu último momento de sub-20. São os caras que nasceram em 2004. Com a nova regra da Copinha, desde 2020, você pode jogar a Copinha do ano em que você completa 21. Antigamente era o ano que você completava 20, é uma diferença na regra por causa da pandemia, já que não houve Copinha naquele ano. E por isso, os jogadores mais velhos foram escalados pelo Leandro Zago nessa partida contra o Tirol, e serei bem honesto, a maioria decepcionou. O Santos entrou em campo com o João Fernandes, goleiro que está estourando a idade, mas o João Fernandes, enfim, mal pegou na bola, o Tirol não atacou tanto, quase fez um gol no final, mas não atacou tanto. Na lateral direita foi o Lenin, porque o Gabriel Simples, titular do Sub-20, está com virose, na Baixada Santista tem muita gente com virose, inclusive. Na lateral esquerda foi o Vinícius Lira, que acabou de subir o Sub-17, é muito bom jogador e participou do lance do gol. A dupla de zaga foi de dois caras que estouram a idade, o Matheus Matias, que é o Mina, e o Diego Borges. A dupla de narrador e comentarista da Casa TV elogiou bastante os dois, mas com todo respeito, quem assiste sempre sabe que não é uma dupla muito confiável, e hoje, com todo respeito também, foi contra o Tirol, não é parâmetro. O volante foi o Gustavo Henrique, que também está estourando a idade. Não, ele é 2005, mas está já há algum tempo no Sub-20. Na dupla de meias, vimos o Bom Tempo, que fez o gol, e o Rodrigo César, que deu a assistência. O Rodrigo César foi mais um falso 9, mesmo com a presença de um centroavante. Centroavante esse, o Enzo Monteiro. Ele mesmo, numa fase ainda pior que a usual, com todo respeito, jogou bem mal, inclusive. Também estoura a idade. Ao seu lado ele teve o Fernando Nava, outro boliviano, que também jogou mal na ponta esquerda, e o Perlaza, equatoriano, que também jogou mal na ponta direita. Os caras mais velhos jogaram bem mal, honestamente. Eu tiro dois nomes desse time titular que se destacaram, três sendo legal, o Vinícius Lira e os dois que participaram do gol, além do Vinícius, que dá o passe para o Rodrigo César, que dá o passe para o Bom Tempo. Esses três foram bem razoáveis. O time melhorou muito no segundo tempo, quando o Perlaza saiu, já no intervalo, entrou o João Vitor, João Alves está sendo chamado, que é um jogador do Sub-17, fez o gol do título paulista lá em Cotia contra o São Paulo e ficou no banco em alguns jogos do profissional no Paulista do ano passado. Também tivemos a entrada do Matheus Xavier no lugar do Nava, ou seja, ele trocou os dois pontas, né? O Leandro Zago trocou os dois pontas e o time começou a atacar mais. O Matheus Xavier perde um gol cara a cara com o goleiro do Tirol, que foi muito bem, inclusive, talvez o melhor em campo. E o João Vitor cria três grandes oportunidades desperdiçadas pelos centroavantes, pontas, enfim, atacantes do Santos. É um time que jogou muito pelo lado esquerdo, que é bem superior ao lado direito, quando o Lira estava em campo. Nem tanto pelo Nava, o lado direito com o Lenin, mas o Perlaza não funcionou tão bem, então o Vinícius Lira foi o grande criador de jogadas, é um time que joga bastante aberto. Faltou explorar um pouco mais o Rodrigo César e o Bom Tempo, porque o Rodrigo César estava de falso 9 atrás do Enzo e o Bom Tempo rodando por ali. Faltou explorar mais um pouco os dois. Não entendi por que jogava tanto aberto, porque no meio tava aparecendo espaço. Enfim, muito erro de domínio, muito erro técnico, inclusive, principalmente dos três atacantes, do Enzo, do Nava e do Perlaza, atrapalhando um pouco essa questão. O time jogou mais abrindo pela esquerda, principalmente pelos lados, mas mais né, pela esquerda. Não foi um time muito criativo, não foi um time que parece ter entendido os titulares, tá? A necessidade de ganhar de bom placar, talvez essa necessidade não exista. Se você ganha do Jaciobá e depois ganha da Ferroviária, você é líder do grupo de qualquer jeito. Mas era um jogo para principalmente esses meninos que estouram a idade aparecerem, marcarem gols, participarem de jogadas. Pensa que ano passado o Enzo nas duas primeiras rodadas fez 14 gols de cabeça e muita gente ficou pedindo ele no profissional. Depois todo mundo percebeu que não tinha a menor condição, né? Não dá. Mas enfim, é uma hora dele aparecer, tentar buscar contrato em outros clubes, por exemplo. É um jogador da seleção da Bolívia, que é bem fraco, a gente sabe.
Mas enfim, e eles, não sei, não rolou, simplesmente não rolou, jogaram bem mal. O time melhora no segundo tempo quando entra o João Vitor, entra o Matheus Xavier, mais pro final quando entrou o PP Firmino, que é um bom meia armador, já foi com jogadas mais incisivas. O time finalizou mal e finalizou mais no segundo tempo do que no primeiro, mas finalizou bem mal, porém. Agora, as jogadas com os meninos campeões paulistas do Sub-17 foram muito mais incisivas. Eu quero ver esses meninos sendo mais utilizados nas próximas rodadas. Eu entendo que a Copinha é uma oportunidade dos meninos mais velhos aparecerem, não só para o próprio Santos, mas para outros clubes, para serem emprestados, vendidos, enfim, conseguirem se tornar profissionais. Mas, para o torcedor santista que analisa o jogo, querendo vencer, 2, pensando em quem pode ser profissional, os meninos que estão estourando a idade não foram bem. Mas é padrão. Quem é sub-20 está no profissional e poderia ser titular desse time. O Sherman e o Souza. Ok, eles são muito melhores, eles já subiram. O Jair, ok, ele é muito melhor que o Mina e que o Diego Borges. Ele já subiu. Pelo jeito tá indo embora, mas é outra história. O próprio Miguel ainda teria idade, enfim. O Luca Meirelles, né, que está treinando profissional, deveria ser o titular dessa Copinha pela idade. Claro que o subprofissional eu acho mais correto. Então, eu acho que o Leandro Zago fez uma opção de colocar os meninos mais velhos, que é meio padrão em Copinha. Eu acho que é uma opção errada, eu acho que é uma geração fraca no Sub-20, que ainda está no Sub-20, é um time que foi mal no Paulista, foi bem mal no Brasileiro, não é um time que me agrada. Acho que a geração Sub-17 é mais habilidosa, mais incisiva, mais veloz, tem mais qualidade e precisa jogar. Vamos ver quanto tempo na Copinha, o Santos deve passar de fase, não deve encontrar muita dificuldade contra o Jacobá, independentemente do resultado contra a Ferroviária, passam 2. Mas vamos ver quanto tempo ele vai insistir com essa geração 2004, 2005 e não colocar os meninos mais novos, que para mim são muito mais habilidosos. Ainda pode vir com a justificativa que nas competições Sub-17 não era 45 minutos de jogo, 40, né? Eles podem sentir o físico, mas eu acho que eles merecem mais tempo de jogo. A geração Sub-20, que ainda está no Sub-20, não é tão boa assim. E como é uma hora que muita gente da torcida assiste as partidas, eles podem até ser prejudicados. A gente não, mas quem vê só agora na Copinha tá vendo que é uma geração bem fraca e talvez possa prejudicar os meninos na carreira. Eu colocaria mais moleques do Sub-17 na próxima rodada para ver no que dá. Enfim, o time não foi bem, foi pouco incisivo com os mais velhos. Os mais novos tentaram mudar isso no segundo tempo, mas acabaram pecando nas finalizações. O goleiro do Tirol foi bem, mas era para ter sido bem mais do que 1-0. Precisa melhorar na segunda rodada. É isso de Copinha por enquanto. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira à noite o Santos joga a segunda rodada. Até lá, tchau.